time, sejam muito bem-vindos ao PhD no Divã. PhD no Divã é este nosso quadro aqui do YouTube, onde a gente vem analisar as questões mais complexas que vocês apresentam pra gente, as questões do coração. Eu e a Sara, a gente tem esse canal aqui no YouTube, onde a gente mostra tudo sobre como migrar para os Estados Unidos através de uma das 4 principais oportunidades de pesquisa: mestrado, doutorado, estágio de pesquisa e pós-doc. Então, tudo que você precisa para conseguir uma dessas oportunidades com bolsa 100%, que é aquela bolsa que tem isenção de mensalidade e salário em dólar, você encontra aqui nesse canal. E nesse quadro aqui a gente trata das questões mais complexas e vocês escrevem pra gente aqui, mandam um relato de vocês e a gente vai analisar o seu caso aqui no nosso divã. Hoje eu vou falar do caso aqui de uma pessoa que se identificou como Projeto PhD. Pessoa que está engajada no projeto PhD dela. Ela está buscando um PhD, que é um doutorado nos Estados Unidos. E qual que é o maior medo dessa pessoa? Medo de desenvolver alguma doença física ou mental. Até porque ninguém está livre em outro país. É um medo muito válido. Vamos ver aqui qual que é a questão que o projeto PhD trouxe para o nosso divã. No meu caso, eu estou tentando dar prosseguimento na minha aplicação. Em meio a uma crise de labirintite, tive que tirar um recesso por 3 dias, pois não parava de vomitar toda vez que eu tentava levantar. Fui ao médico, estou me tratando. Hoje, estou aos poucos tentando voltar a redigir os meus e-mails. Obviamente, isso engatilhou as minhas inseguranças. Por hora, só penso em manter minha saúde física e mental para passar de fase. Ser aceito em um PhD. Quando eu chegar lá, eu vejo quais são os novos desafios. Olha só o projeto PhD. Algumas questões aqui pra gente analisar no seu caso. Primeiro, da onde vem esse medo? Será que é da situação que você está vivendo agora? Que é essa crise de labirintite? A gente precisa puxar lá de dentro de você de onde que tá vindo esse medo. O que aconteceu? Que apego é esse à sua saúde? Você sabia que apego à saúde não é um negócio legal? Assim como o total desapego à saúde, o extremo apego à saúde não é legal? Então a gente tem que balancear essa questão aí. Sobre o medo de desenvolver algum problema físico, algum problema mental nos Estados Unidos. Deixa eu falar pra você do ponto de vista de alguém que desenvolveu os dois nos Estados Unidos. Problemas mentais e problemas físicos. A gente consegue superar e a gente sai 1000 vezes mais forte. Eu sou muito grata que os problemas que eu tive, eu vou falar para vocês, problemas psicológicos e problemas mentais, os problemas que eu tive, eles aconteceram nos Estados Unidos e eles não aconteceram aqui no Brasil, onde eu teria o total suporte da minha família, das pessoas ao meu redor, todo mundo ia me ajudar, todo mundo ia me colocar numa caixinha, ia falar, coitada da Monique, meu Deus, vamos poupá-la. Então eu sou muito grata que os problemas que eu tive, eu mesma enfrentei sozinha e eu saí muito mais forte. Fez muito bem para minha personalidade, para o meu caráter e até para minha autoestima. Então, como você falou, ninguém tá livre de sofrer problemas. Eu tive, vou contar contar alguns. Foram vários. Aí, eu tive em 2016, no final de 2016, comecei a ter insônia. Eu nunca tinha tido insônia na minha vida, até porque eu sou uma pessoa que gostava de dormir. Comecei a ter muita insônia. Insônia, vocês sabem, é um problema que vem do psicológico. É um problema que, quando você vai procurar as raízes físicas, fisiológicas, não tem muita raiz física, fisiológica, não. Então eu comecei a ter bastante insônia. Nessa época eu já fazia tratamento com a psicóloga lá nos Estados Unidos. A minha universidade oferecia tratamento psicológico e grande maioria, se não todas, só não falo todas porque pode ter alguma que não ter, mas quase todas as universidades nos Estados Unidos, elas oferecem tratamento e assistência psicológica à saúde mental de todos os estudantes. Isso é um assunto muito sério nos Estados Unidos. Então eu já me tratava com a minha psicóloga e eu comecei a relatar para ela os meus problemas de insônia. A minha insônia, ela era o seguinte, eu conseguia dormir no meu horário normal, mas eu acordava à noite e eu não conseguia dormir mais. E aí todos os dias de manhã eu não tinha dormindo a noite inteira. E eu acordava com aquela... Sabe, não sei se às vezes vocês já viajaram de avião e aí você chega no seu destino final de manhã,
Você viaja de avião a noite inteira, né? Você chega no seu destino de final de manhã, você tá acordado. Você não dormiu a noite. Então, às vezes, você vai na festa. Imagina que você foi na festa, você ficou a noite inteira acordado, são 7 horas da manhã e você tá com aquela sensação de que você não dormiu. É uma sensação muito ruim, essa sensação de passar a noite sem dormir. E eu acordava todos os dias de manhã com essa sensação, porque eu não tinha dormido à noite. E aí eu tomava bastante café para mim conseguir levar o meu dia. Eu era estudante de PhD, pessoal, estudante de PhD. Eu passava noites e noites assim. E aí, isso daí gerou o quê? Me desencadeou uma depressão. E aí, fiquei depressiva também nos Estados Unidos. E tudo isso junto acontecendo ao mesmo tempo. A minha psicóloga me encaminhou para uma psiquiatra. Ela me indicou uns tratamentos fármacos, na época eu não quis fazer. Mas eu segui com a psicóloga tentando tratar a minha insônia, tentando tratar a depressão. E eu lembro exatamente como era, pessoal. Teve um dia em dezembro, era uma manhã de dezembro, ali para a primeira semana de dezembro, porque eu ainda estava no semestre letivo, então era mais ou menos final da primeira semana de dezembro. Eu lembro que eu tinha uma consulta com a minha psicóloga às 7 da manhã, e eu tinha passado de novo uma noite sem dormir, era inverno, tava frio. Tava ali uns seus 2, 3 graus. Eu lembro que eu tinha passado de novo uma noite sem dormir, e na hora que eu tinha dado ali umas 4h30 da manhã, eu já tinha me levantado, colocado a minha roupa de academia, e eu me lembro exatamente de colocar minha roupa de academia, colocar o meu casaco. Eu me lembro de estacionar o meu carro, assim, em frente a um café, e fechar a porta do meu carro e olhar por todo ao meu redor e tudo era cinza. A memória que eu tenho na minha cabeça é que tudo era cinza. E eu vivia igual um robozinho. Eu colocava a minha roupa de academia igual um robô, eu colocava o meu casaco igual um robô, eu estacionava o meu carro igual um robô e eu fazia tudo de forma muito automática, porque eu tava vivendo a pior fase mental da minha vida. Eu cheguei na minha psicóloga, a gente conversou e tal, ficamos ali. E eu voltei pra casa e eu cheguei na minha sala e eu vivi o meu dia apertando botões como se eu fosse um robô. Então, eu tive esse momento e durou um tempo considerável. Tanto é que depois eu tive que tratar o medo de voltar a ser daquela forma. E eu saí muito mais forte. Eu agradeço muito a Deus. Porque talvez se eu estivesse aqui com a minha mãe, com os meus irmãos, com a minha família, talvez muitas coisas poderiam ter acontecido. Talvez eu nem teria tido esse problema. Esse problema que me deixou mais forte. Hoje, eu tenho simpatia às pessoas que me falam que tiveram um episódio de depressão, as pessoas que me falam que têm insônia. Hoje eu entendo elas e hoje eu sei que eu consigo sair disso. Que se acontecer comigo, eu vou estar pronta para sair de novo. Hoje, eu sou muito mais forte por esse problema que eu enfrentei sozinha. Que eu fui lá, que eu busquei ajuda, que eu continuei no meu PhD, que eu não desisti. E se eu tivesse dado uma pausa no PhD também, tava tudo bem, porque eu tava tratando de um problema de saúde. E um problema físico que eu passei. E esse realmente foi debilitante. De eu chegar ao ponto de cancelar compromissos do meu PhD. De eu chegar ao ponto de considerar... Aqui foi o único momento que eu considerei que eu não ia conseguir terminar meu PhD. Eu tive... Aí foi em 2018 já. Eu já tava prestes a finalizar meu PhD em 2018. Tive uma crise muito forte de distúrbio temporomandibular, que é bruxismo, quando você aperta assim sua boca. Eu tive uma crise que eu não conseguia subir as escadas da minha casa. Eu morava num apartamento de 2 andares. Eu chegava em casa e eu ficava deitada no sofá da sala, dormia lá porque eu não conseguia subir as escadas de dor. Eu vomitava de dor que eu sentia aqui, sentia dor na minha cabeça. Foi uma dor extremamente debilitante. Eu fui conversar com o meu coordenador do meu curso, falei pra ele que eu precisava desmarcar compromissos do meu PhD, porque eu não conseguia funcionar. Então, por algumas semanas eu fiquei sem conseguir funcionar. Até que a minha médica conseguiu arrumar uma solução pra mim, que era me dar um medicamento que eu dormia muito profundamente à noite e aí eu não apertava tanto pra doer aqui. Então foi isso que ela fez, mas eu já tinha cogitado a voltar pro Brasil. Ia ficar um tempo no Brasil até eu conseguir melhorar isso, porque era realmente debilitante. Eu também já quebrei a mão, já fiz cirurgia, já tive que ficar incapacitada por alguns tempos. Só que o que acontece? Tudo isso me construiu. Tudo isso mostra que hoje em dia eu sou capaz não só de tomar conta de mim, como eu sou capaz de tomar conta dos outros. Eu hoje sou aquela pessoa que quando acontece um acidente, quando tem uma pessoa doente, eu consigo ir lá e ser um auxílio. Eu não sou aquela pessoa fraca que fica ali, não sabe nem como é que reage a um acidente, não sabe como que reage a uma pessoa doente, não sabe como que reage à morte de um familiar, não sabe como que reage a nada. É a pessoa frágil que tem que ser consolada. Hoje eu não sou mais essa pessoa. Hoje eu sou a pessoa que eu sou a pessoa que tô forte. Eu sou a fortaleza da minha família. Se acontece qualquer coisa, todo mundo sabe que pode contar comigo. Todo mundo sabe que eu vou estar ali forte. Mas tudo isso porque eu fui forjada. Eu fui forjada em outro país, passando por diversas situações
das mais diversas adversidades possíveis em outro país. E se você, projeto PhD, tá com esse medo, aí te digo que pode ser que aconteça, na verdade. Você vai ficar 4 anos fazendo um PhD. Provavelmente vai acontecer alguma coisa, em algum momento acontece alguma coisa com alguém. Só que eu quero te sugerir a encarar, a realmente abraçar esse desafio. Vai ser bom pra você. Você vai evoluir como um ser humano. Hoje você é aquele ser humano que precisa ser cuidado. Amanhã você é aquele ser humano que vai cuidar do outro. Tudo isso vai acontecer com você. Espero que realmente você seja aceito no PhD e depois venha contar pra gente como é que vai ser essa jornada sua de crescimento. E se você quer que a sua questão seja analisada aqui no nosso divã, é só mandar pra gente a sua história. Não precisa se identificar, manda um codinome e a gente vai analisar a sua história aqui no nosso divã do PhD.